Bem, hoje a gente vai fazer exercícios em cima do assunto de retificadores, tá? De meia onda e onda completa, com e sem filtros. A gente já viu a parte de retificadores, de meia onda e de onda completa, vimos a parte de filtro capacitível, em cima de algumas atividades que também já foi passada. Hoje a gente vai fazer um fechamento em cima desse exercício. Questão número 1. A figura a seguir mostra o esquema de um retificador de tensão implementado com diodos semicondutores. Então, o que é que eu tenho aqui? Dois diodos, né, ó, diodo, vamos chamar de diodo D1, e um outro diodo D2. E um transformador com secundário com terminal central, o center tape. E pelo desenho, ele está fazendo a medição entre um terminal aqui e o terminal do centro. Então, isso, né, nos mostra que, só lembrando, semiciclo positivo, a corrente vem por aqui, sobe. Deixa eu mudar aqui. A corrente vem por aqui, sobe, a corrente positiva, do semiciclo positivo, e desce, tá? Ó. Por aqui ela não desce, porque esse diodo está aberto. E vem pela carga, entra na carga, volta pela carga e volta pelo terminal do meio. Ou seja, o semiciclo positivo, apenas metade do secundário funciona. E apenas um diodo está conduzindo. Já no semiciclo negativo, a corrente vem por baixo, passa agora pelo diodo D2, sobe, para a esquerda não vai porque o diodo D1 está aberto, de novo vem pela carga e volta. No segundo semiciclo, apenas a parte inferior do secundário está funcionando, usando diodo D2. Se os diodos são iguais, como ele está dizendo aqui, diodos semicondutores, por exemplo, de silício, a queda é igual. Então, eu vou ter uma tensão na carga que, né, vai depender apenas dessa tensão aqui que eu vou chamar de VS1. E no outro semiciclo, VS2. Só que, como eu tenho que isso é um terminal central, eu posso dizer que VS1 é igual, em termos de amplitude, eu vou botar VS1 de pico, é igual a VS2 de pico. E toda a tensão do secundário é a soma. VS1 mais VS2. E só lembrando, se eu tenho um secundário aqui, que eu tenho uma relação, sei lá, de 10 para 1, e aqui eu tenho uma tensão de entrada de a nossa rede, vamos dizer assim, 120, 10 para 1, 120 dividido por 10 dá 12. Lembrando que isso aqui é AC. Esse 120 é valor eficaz. Por exemplo, o gráfico disso seria uma senoide com valor de pico de 120 vezes raiz de 2, porque esse valor é eficaz. Então, se eu tenho 10 para 1, 120 por 10 dá 12. Então, eu vou ter em todo o meu secundário 12. Então, isso aqui eu vou chamar de VI. Eu teria um VS. Que o pico seria 12 vezes raiz de 2. E teria um VS1 que ele tem um pico de 6, que é a metade, vezes raiz de
2. E teria um VS2, tomando como referência o terminal do meio. Aqui já inverte, ó, já começa negativo. Que o pico também, o possível negativo, seria 6, nesse caso negativo, vezes raiz de 2. Isso é o que acontece graficamente. Do lado de cá, eu tenho uma retificação de onda completa. Isso aqui vai ficar assim, né? Ó, onde esse valor de pico vai ser uma parte, né? Então, vai ser os 6 vezes raiz de 2 menos VD. VD1. E esse outro pico, a mesma coisa, menos VD2. Então, isso é o que acontece graficamente. Retificação de onda completa, onde o valor de pico é da metade do secundário. Tá. É o que ele quer com a questão. Ele diz: de acordo com o circuito, analise as afirmativas e defina a alternativa correta. E a figura mostra um retificador de onda completa. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? O fator de ondulação... Opa! O que é o fator de ondulação? Bem, o fator de ondulação é a oscilação. Nesse caso, a oscilação é máxima. Vai de 0 a 6 raiz de 2 menos VD, máximo. Aí ele está dizendo, o fator de ondulação da fonte pode ser reduzido utilizando um filtro capacitivo na saída do retificador. Ok. A ondulação aqui é máxima. Se eu botar um capacitor aqui em paralelo, ó, essa minha onda já vai ficar assim, ó. Carrega, descarrega, carrega, descarrega. Aí, a ondulação aqui, ó, vai ficar entre esses dois valores, ó. Que seria o 6 raiz de 2. 6 vezes raiz de 2. Menos VD aproximadamente, tá? Isso é ideal, tem uma quedazinha a mais. E aqui embaixo o valor mínimo, que não é mais zero. Então, a ondulação melhorou. Então, isso aqui é verdade também. Aí ele diz, mas continua oscilando, né? Menor, mas continua. Ele diz, um regulador de tensão pode ser utilizado, associado com o retificador de tensão da figura. O regulador converte uma determinada tensão de entrada oscilante com baixa variação em uma tensão de saída desestabilizada. Certo? Repetindo. O regulador de tensão pode ser utilizado associado com o retificador de tensão da figura. Eu posso usar um regulador ou a variação é menor. Sem o filtro é maior. Então ele converte isso com baixa oscilação, baixa variação, em uma tensão DC, estabilizada. Então, se eu botar um regulador aqui, o que é que vai acontecer? Essa minha tensão que está assim, ela vai passar, né, a ficar mais estável e vai ficar assim. Claro, com a tensão menor, né? Porque agora eu estou usando um zero. Então, o 2, o 3 também é verdade. 4. A tensão de pico reversa. O que é a tensão de pico reversa? Isso aqui é o chamado P, I, V. É o que o manual nos diz em inglês. Ou do português, tensão de pico inversa ou reversa, TPI. É a tensão quando o diodo está aberto. Então, por exemplo, no CM5 positivo, esse diodo conduz e está aberto. Se eu for olhar nesse diodo, o que acontece nele, se ele está aberto, olha os terminais dele. De um lado, ó, esse terminal aqui está ligado na parte inferior do transformador. E esse outro lado, lembrando que o diodo está aberto. Esse outro lado
tem todo esse caminho, aqui tem 0,7, e ele estaria ligado ao outro terminal do transformador. Isso quer dizer que o diodo que está aberto, o diodo que está reverso, ele é submetido a uma tensão de todo o secundário do transformador, subtraindo o 0,7. Lembrando que é pico. Então, esse nosso transformador todo o secundário é de 12 raiz de 2. Se a gente for fazer a conta 12 vezes raiz de 2, 12 vezes 1,4 dá 12, dá 4, 12 com 4, 16, 4 vezes 2, não, quase 17 volts. Então tem um pico aqui de 17. Isso quer dizer que esse diodo, em termos de pico, vai estar com 17 menos 0,7. É o que ele sofre, mas é pico. A mesma coisa do de cima. Quando agora o semiciclo é negativo, vem por baixo. Vem por baixo e está aberto. Se está aberto, daqui essa parte do transformador e esse outro ponto. Vem por baixo, tem o 0,7 que esse diodo agora está conduzindo e está lá de cá. Novamente, todo o secundário menos 0,7. Então, isso é a tensão de pico inversa ou PV, Potential Inverse Voltage. Aí está dizendo que a tensão de pico reversa em cada diodo é a tensão de pico reversa a que cada diodo é submetido é maior que a amplitude da senoide gerada no secundário do transformador entre o tapo central e qualquer um dos dois terminais. É verdade ou é falso isso? A tensão de pico reversa em que cada diodo é submetido é maior que a amplitude da senoide gerada no secundário do transformador entre o tapo central e qualquer um dos dois terminais. Ele está dizendo que a tensão aqui é maior do que a tensão entre o tapo central e aqui, ó. Verdade, ó, porque a gente viu que o diodo que está aberto, a tensão sobre ele vai ser daqui para aqui, ó, todo secundário. E ele está dizendo que é maior, essa tensão é maior do que a metade? É maior. Então aqui é verdade. Ok? Então, os 4 itens são verdade. Se os 4 itens são verdade, eu tenho os 4 verdadeiros e a resposta é a letra A. Todas as afirmações são verdadeiras. Ok? Segunda questão. Uma fonte de tensão DC pode ser projetada com retificadores de meia onda ou onda completa, adicionando-se ainda capacitores para que se tenha uma diminuição da oscilação da tensão de saída. Foi o que a gente viu lá na primeira questão. A gente usa capacitor para que a oscilação diminua. O circuito da figura a seguir é um retificador bipolar com filtragem capacitiva. O que acontece aqui? Eu tenho de novo um secundário com center tape, 4 diodos, está desenhado assim, mas aqui é uma ponte, certo? E eu tenho 2 pares de RC. Só que agora eu tenho 2 pares de RC, onde eles estão ligados ao terminal do meio, ó, terminal do meio aqui, ó, certo? Que é ligado ao center tape, ó. Então, essa ponte aqui está com o terminal do meio que liga, ó, as duas cargas, ó, as duas cargas, certo? E os dois capacitores, tomando como referência a tensão do meio. A gente falou lá, quando a gente estava vendo o retificador de onda completa, que uma característica do center tape, se eu usar só 2 diodos, como foi a questão anterior, não sou obrigado a usar os 3 terminais. Mas eu só vou aproveitar meio ciclo por vez, meio transformador por vez. Se eu usar meia onda, aí eu posso usar metade de cima por meio ou metade de baixo por meio, ou posso usar todo. Vantagem, se eu usar metade de cima por meio, metade vai estar ociosa, mas eu só tenho metade da tensão. Mesma coisa do outro jeito. Se eu usar todo o transformador, ignoro o terminal do meio, eu vou ter uma meia onda com todo o transformador. Já no em ponte, eu posso fazer as duas coisas. Eu posso usar todo o transformador, daqui para cá,
ignora esse terminal do meio. Então, não teria essa ligação aqui, ó. Era um fio só, certo? Eu botava só um resistor e só um capacitor. E aí, o que ia ser retificado era toda a tensão daqui para cá. Toda a tensão do secundário. Neste caso, ele está usando o terminal do meio como central. É como se eu tivesse dois circuitos em um. A metade vem por aqui, passa aqui, ó. Semiciclo positivo. Vem a corrente aqui, passa por esse diodo de cima, certo? Por aqui por baixo não vai passar porque esse diodo vai estar aberto. Então, vem por aqui, a corrente se divide, né? Capacitor e resistor, formando o filtro. E vem para o terminal do meio. Vem para aqui. Certo? Do terminal do meio, que está ligado a esse terminal aqui, ó. Ele volta por esse diodo aqui, ó. Certo? E volta para cá. Ou, desculpa, volta por esse diodo aqui e volta para cá. Então, eu fico como se fosse... um retificador de onda completa, metade para um RC, a outra metade para o outro RC. Então, como se eu tivesse dois retificadores de meia onda. Aí vai depender do que eu pegar. A gente falou também que o center tape, se eu pego desse terminal para o meio, eu pego um alvo positivo. Se eu pego daqui para cá, eu pego um negativo. Isso quer dizer que nesses dois elementos aqui, ó, eu vou ter uma retificação, tá? Positiva. Nesses dois aqui, ó, tomando como referência do meio, eu vou ter uma retificação negativa. Então, na verdade, aqui são duas fontes. Se eu pegar daqui para aqui, se eu pegar, ó, isso aqui tudo, ó, se minha saída for daqui para cá, ó, se eu chamar isso aqui de um V0, quem vai ser o V0? Vai ser todo o secundário, porque eu estou ignorando essa divisão, né, ó, onde eu vou ter uma retificação de onda completa certinho. Mas se eu pegar o meio aqui, ó, daqui para cá, vamos chamar isso aqui de V1, ou se eu pegar de baixo para cima, vamos chamar de V2, ou como na questão está chamando de V0, ó, ele chamou de V0 porque as duas são iguais. Por que as duas são iguais? Porque eu tenho os diodos iguais, eu tenho um capacitor igual, tem a resistência igual. Então, o que vai acontecer? Vai continuar tendo onda completa, só que a metade. Tá, e o capacitor, professor? O capacitor faz com que essa onda completa vire filtrada. Certo? Essa onda completa, ela fique oscilando com o ripple. Com a tensão menor se eu pegasse todo o secundário. Então, eu posso ter, neste caso, uma tensão positiva e uma tensão negativa. Uma fonte, por exemplo, de mais 5, menos 5, mais 8, menos 8. Por isso que aqui está dizendo que é um retificador bipolar. Uma fonte bipolar, pessoal, é uma fonte onde eu tenho tensão positiva e tensão negativa. Ok? Tá. Isso foi a explicação do circuito. Mas vamos ver o que ele quer. Aí ele diz: desejando-se obter uma tensão DC na saída com valor DC positivo igual ao valor negativo em módulo, né, de 11, então ele quer que o valor médio, lembrando que aqui vai ser filtro, né? Vai ser o ripple. Então ele quer uma tensão DC com valor DC de 11 DC. E uma oscilação de pico a pico de 2 volts. Então ele quer um DC de 11, pico a pico de 12, de 2. Se é pico a pico de 2, 11, um para cima, um para baixo. Então, essa oscilação que ele quer em cada metade dessa, se eu for fazer o desenho aqui, ó, pelo que ele está dizendo, ele quer algo que fica assim, ó, Ariana, ó, onde eu tenho no meio do caminho aqui meu valor DC, que é 11 volts, e ele varia 2 volts de pico a pico, daqui para aqui, 2 volts. Isso quer dizer que aqui o pico vai estar com 11, a metade, 12, e aqui mínimo, 11, menos 1, 10. Então, eu vou ter um ripple que varia entre 10 e 12. Um pico a pico de 2, onde a metade do caminho, teoricamente, 11 volts é o nosso valor desse. Tá? Então, o que ele está falando é isso. Para alimentar cargas com R, cargas R,
com corrente de 220 mA DC. Então, ele está dizendo a corrente DC. Aí ele quer saber qual deverá ser aproximadamente, então, o valor do capacitor e da tensão de saída RMS no secundário. O valor do capacitor e a tensão RMS no secundário. E ele diz mais, considere os diodos com tensão de condução constante igual a 1,1. Então, não é um diodo de silício que tem queda de 0,7, é de 1,1. Bom, com esses dados, vamos tentar resolver. Certo? Tá aqui, ó. Aí aqui são as respostas. Bem, vamos repetir. Vou repetir o gráfico aqui. Vou repetir o gráfico. Então, eu tenho no meu gráfico uma tensão que vai carregar, descarregar o capacitor. Onde aqui a gente já viu que é 12. Aqui a gente viu que é 10. E no meio do caminho, que é o valor DC, é os nossos 11. Ele diz que a tensão no diodo igual a 1,1 volt. Bem, como é um circuito com oscilação, a gente vai ignorar aquela equação, com oscilação de Ripple, né? A gente vai ignorar aquela equação DC. A gente vai usar outra, que diz o quê? Que a tensão de Ripple pico a pico é igual a tensão de saída de pico dividido por F vezes R vezes C, FRC. Tá. O que é que eu tenho? Eu tenho o Ripple pica-pico. Eu tenho o Ripple pica-pico. Isso aqui foi dado. Igual a 2 volts. A minha frequência, como a minha rede é de 60 Hz, e eu tenho onda completa, isso aqui vai para 120. O C é o que eu quero. Eu não tenho VOP? Tenho VOP. VOP foi dado daqui, ó. 12. 11 não. 11 é o valor DC. VOP foi dado igual a 12. Mas eu não tenho R. Tá. Eu não tenho R, mas eu tenho a corrente. Ele está me dando a corrente DC. Se ele está me dando a corrente, eu tenho que usar a corrente DC, eu tenho que usar a tensão DC. Então, pela lei de Ohm, quem é R? R é igual V sobre I. Isso vai ser igual a VDC 11 dividido por I, que é 220 miliamperes. Então, isso aqui vai me dar a resistência. 11 dividido por 220. Se eu fizer essa conta aí, isso aqui vai me dar 50 ohms. Ok? 50 ohms. Bom, agora eu vou fazer essa equação agora. O que é que eu vou ter? Vamos lá. Fazendo a nossa equação. Então, eu tenho 2 igual a 12 sobre 120 vezes o R, que foi 50, e o C é o que eu quero. Então, eu tenho que meu C vai ser igual, esse 12 vai embora com 120, fica 10 aqui embaixo, né? Ó. Então, C vai ser igual a 1 dividido por 10 vezes 50 vezes 2. Então, meu C vai ser igual 10 vezes 50 dá 500 vezes 2.000. Vai dar 1 dividido por 1.000. 1 dividido por 1.000 é 1 milifarad. Então, esse é o valor do capacitor.
capacitor. Aí aqui eu tenho letra B ou letra F. Tá. Aí ele quer saber o que agora? A tensão de saída RMS no secundário. Bem, para achar a tensão de saída RMS no secundário, primeiro eu vou achar a tensão de pico. Então, vamos lá. Para achar a tensão de pico, eu vou passar aqui e vamos agora achar a letra B, que é a tensão RMS. Bem, eu vou pelo pico, né? Se eu vou pelo pico, eu vou começar como? Eu vou começar, por exemplo, achando quanto é a tensão de pico do lado de cá, que a gente achou, né? Ó. Então, ele quer do metade. Tem a tensão de pico é de 11 ou 12 volts. 12 volts. E a tensão no secundário, que é a metade, é V de pico mais a queda de 2 diodos, 2 vezes VD. Então, tenho que a tensão de pico, VS pico, ou VS pico, igual a 12 mais 2 vezes 1,1. Então, VS pico igual a 12 mais 2,2 VS pico igual dá 14,2. E o V eficaz é igual a 14,2 dividido por raiz de 2. Que isso aqui vai dar aproximadamente 10 volts. É isso. Então, ó, a resposta é a letra A. Ok? E aqui embaixo eu já fiz todo esse rabisco aqui, eu já tinha feito aqui embaixo, para que vocês forem ler, se não entenderam o rabisco, está aqui escrito. Ok? Tá, vamos lá. Próxima, questão 3. Uma fonte de tensão possui em seu projeto vários blocos funcionais. Retificador, tá ele aqui, ó. Retificador, onda completa em ponte. Ele está medindo daqui para cá, mas ele não tem terminal central, tá? Então vai ser todo secundário. Regulador. Regulador tá aqui, ó. Regulador vendo, ó. Filtro. Tá aqui o filtro. E tem a minha carga e apenas um LED para poder iluminar quando a fonte está ligada. Só para indicar isso. Tudo paralelo. Na verdade, o meu circuito todo é isso aqui, né? O circuito de fonte. Isso aqui, ó. Se eu for fazer uma divisão aqui, ó. Todo o meu circuito de fonte está aqui. Certo? Isso aqui é a minha carga, isso aqui é um LED para poder acender. Tá, aí ele diz, o circuito da figura 3, tem uma numeração, foi usada para o projeto de uma fonte de tensão DC. Ok. Em uma das situações, o LED presente na fonte deixou de acender. O LED deixou de acender. Dentre as alternativas, escolha que possui motivos para que não... Dentre as alternativas, escolha que possui motivos que possam ter contribuído para isso. Tem várias possibilidades, né? Deixou de acender, pode ter faltado energia na rede, pode acontecer de que o LED queimou, né? Ou pode acontecer que o caminho para o LED foi interrompido. Como é que pode ser interrompido? O resistor abriu, o LED abriu, esse terra aqui foi desconectado, e mais? Esses diodos aqui, ó, darem defeito. Como assim? Se um diodo abriu, cuidado. Se um diodo abrir, ó, vamos dizer que esse aqui abriu. CM5 positivo, não tem. Opa, mas e o negativo? O negativo tem, ó. Negativo tem.
Volta para lá pelo terra, ó. Na verdade, fisicamente, isso aqui está ligado aqui, ó. E vem para cá. Então, se um diodo desse abrir, eu não vou ter semiciclo positivo. O retificador de meia onda vira, ou de onda completa vira meia onda. Continua funcionando, agora com a tensão metade. Dependendo do LED aqui, o LED vai continuar acendendo. Se for outro diodo que abrir, se for outro diodo, vamos dizer que fosse esse diodo aqui que abriu, ó. Se fosse esse que abriu, vem, semiciclo positivo, vem, passa normal, esse aqui está funcionando agora, volta por aqui, ó. Vem, semiciclo positivo, vai, desce pelo terra, pela referência, volta por aqui, por aqui. Semiciclo positivo. Semiciclo negativo, vem, vai para a carga. Na hora de voltar, não tem ponto de voltar. Então, na verdade, não tem semiciclo negativo. Vira meia onda também. Agora, se os dois diodos queimarem, aí sim, não tem caminho, nem para o semiciclo positivo, nem para o negativo. Ok? Se um diodo entrar em curto, professor, opa, aí a coisa complica, né? Porque se esse diodo entrar em curto, semiciclo positivo, beleza. Só que no semiciclo negativo, ele está em curto. No semiciclo negativo, essa corrente faz isso, ó. Ó, curto. Aí eu vou queimar o transformador. Por isso que aqui não tem tem aqui o varistor para aumentar a tensão aumentar, né? Ó. Aí eu posso botar um fusível aqui para abrir o fusível. Ok? Tá. Aí ele quer saber quais são os motivos. Bem, eu falei vários. Vai depender das alternativas dele, né? Vamos ver quais são as alternativas que ele dá. Aí ele diz as seguintes alternativas. O terra entre os dois diodos à esquerda da ponte está aberto. O terra entre os dois diodos à esquerda da ponte está aberto. Esse terra aqui, ó. O capacitor de filtro está aberto. No caso aí, a alternativa tem que ter todas as possibilidades que podem ocasionar, né? Ó. O terra dos dois diodos da fonte está aberto. Beleza. Está aberto, não tem por onde retornar. O capacitor de filtro está aberto. Não. Não pode ser isso. Por quê? Porque capacitor de filtro aberto, pessoal, o circuito passa a não ter capacitor. Se o circuito passa a não ter capacitor, o circuito vira onda completa sem ser filtrado. Se é onda completa sem ser filtrado, vai ter corrente passando pelo LED? Vai. Menor, vai. Ele vai acender. Ah, professor, ele vai. Acende, acende, aumenta a intensidade, volta, apaga. Acende, acende. Sim. Mas isso é uma frequência de 60 Hz, o olho humano não vai perceber. A gente vai ver como se fosse aceso. Se fosse uma frequência menor, ia ver ele iluminando mais fortemente, depois clareando até apagar, depois de novo. Então, aqui a letra A está errada porque esse item aqui é falso. Esse item aqui não vai impedir que o LED acenda. E aqui, o resistor de carga está em curto. Opa, aí sim. Se o resistor entrar em curto, então a letra A não é por causa desse capacitor. B, o terra entre os dois diodos da esquerda da ponte está aberto, ok? O capacitor de filtro está em curto. Se o capacitor entrar em curto, eu vou dar um curto aqui, ó, 0. Aí sim, ok. O resistor de carga está em curto. Se o resistor de carga está em curto, beleza. Letra B. Mas vamos continuar o restante. C. O terra entre os dois diodos à esquerda está em aberto, beleza. O capacitor de filtro está em curto, beleza. O resistor de carga está aberto, não. Não. Se o resistor está aberto, beleza, não tem carga, mas continua tendo corrente. Não vou ter queda de... Não vou ter consumo para cá, vou ter consumo pelo LED. Então, C não é. D. O terra entre os dois diodos da esquerda está aberto, ok? O capacitor está aberto, também não. O resistor está aberto, também não. Dois erros aqui. Letra E. O varistor serve para pedir que a alta variação da fonte
ela queima o transformador, né? Está aberto, não é? Apenas vai impedir, né? O capacitor de filtro está em curto, é. O resistor de carga está em curto, é. Então aqui seria o varistor. Então a resposta é a letra B de bola. Quarta questão. Os circuitos da figura abaixo representam duas configurações de retificadores. Monofásico, de onda completa sem filtro. E onde se considera diodos ideais. Com relação a esses circuitos, considera as afirmações a seguir. Bom, vamos primeiro estudar aqui os circuitos. Esse transformador aqui, ele tem VS, eu tenho todo secundário com 2 VS. Esse transformador aqui só tem VS. Então, esse transformador aqui é a metade desse em termos de tensão. Para a carga, vai esse VS para cá, aqui também, aqui também. Então, em termos de tensão na carga, certo? O que vai acontecer? Esse circuito aqui, esse carga vai receber uma retificação de onda completa com pico de VS de pico, e esse aqui também. Então, em termos de amplitude, é a mesma coisa. Então, aqui eu vou ter uma retificação de onda completa com VS de pico. Que aqui vai apenas a metade. Que é, na verdade, é meio do desenho, metade é VS. E aqui a mesma coisa. Aqui eu vou ter uma retificação de onda completa também, onde aqui também é VS de pico. Já que neste circuito vai todo o transformador e esse transformador tem VS, de uma ponta a outra. Esse transformador teria 2 VS, como vai aumentar a VS. É o que acontece. Aí vamos lá. Considerando isso, o que é que eu tenho? Os diodos da configuração, os diodos da configuração da figura abaixo são submetidos a um TPI, é o que abre. Quando esse abre, ele tem todo o secundário. Então, o PIV desse cara aqui, ó, em termos de números, PIV ou TPI, que ele está dizendo ali, é 2 vezes VS de pi, que é todo secundário. E o TPI desse cara aqui, o PIV, é todo secundário também, só que esse secundário aqui é a metade, é VS de pi. Aí está dizendo, os diodos da configuração da figura abaixo são submetidos a um TPI, que é o dobro é esse, né? Da tensão de pico inversa nos diodos da configuração com TEP central. Não, isso é o contrário. Na verdade, esse aqui é a metade desse. Ele está dizendo que é o dobro. Não. Então, falso. Nas duas configurações de um transformador com a mesma tensão nominal eficaz de enrolamento secundário, conforme está aqui, o valor da tensão média na carga é a mesma, igual a isso aqui. Bem, vamos fazer a conta. Ó, lembrando que a tensão DC é igual 2 vezes V0 de pico sobre π, que vai dar para esse cara aqui, o VDC desse cara aqui vai ser igual 2 vezes o que vai para a carga, V0 de pico, é a metade, que é o VS. Então, vai ser, considerando diodo ideal, VS de pico sobre π, que vai dar igual 2 vezes, quem é VS é valor eficaz, RMS, vezes raiz de 2 sobre π. Então, VS de pico, tá? Ó, tô usando VS. Então, VRMS eu vou chamar de VS, tá?
Então, aqui vai ser 2 vezes raiz de 2 de V R M S, só que VRMS de 1S, tá? E o S dividido por π. Bem, aqui é verdade, certo? Esse outro, 2 vezes o que vai para a carga é, nesse caso, todo secundário, VS de pico sobre π, que vai ser igual 2 vezes VRMS vezes raiz de 2 sobre π, que vai dar 2 raiz de 2 vezes VRMS sobre π. Tá. Esse VRMS é referente a 1VS. Esse VRMS é referente também a 1VS. Então, são iguais. Aí ele está dizendo que, usando o transformador com a mesma tensão, se for a mesma tensão, ou seja, não seria isso, tá? A mesma tensão por rolamento secundário, aí isso aqui está falso. Como assim, professor? Porque se é a mesma, é porque aqui não é VS, aqui é VS sobre 2. Então, aqui não seria o VRMS de S, seria metade. Tá claro? Já que ele está dizendo, usando a mesma tensão nominal eficaz por secundário. Então, tá falso. E nesse outro, nas duas configurações, usando o transformador com a mesma tensão de novo, o fator de ondulação, aí aqui é igual. Então, na verdade, certo? Aí sim, seria apenas a terceira verdade. Ok? Quinta. Um engenheiro eletrônico montou uma fonte de alimentação com circuito bastante tradicional, como mostra a figura. Está aqui de novo ponte, capacitor de filtro e a carga. Só que aqui ele usou um regulador Zener, ou um regulador. Não usou o Zener direto, usou um regulador CI. Mantendo a tensão fixa e alternada na alimentação elétrica e também o transformador e observando a potência dissipada pelos diodos, questão do silício, é correto afirmar que. Então, repetindo, qual a diferença, professor, entre esse regulador ACI e um regulador com Zener? Na verdade, aqui dentro, se eu fosse desenhar aqui dentro eu vou ter um resistorzinho, vou ter um diodo Zener, e vem para aqui. É isso que acontece aqui. Só que aqui vem definido, já vem calculado. O que a gente faz discretamente, a gente calcula o R. É bom, qual vantagem e desvantagem? A vantagem de a gente fazer esse cálculo é porque o Zener escolhe o que eu quiser. Eu quero 12, eu quero 8, eu quero 7, eu quero 5. Tem várias tensões Zener. O regulador CI não. Tem de 8, tem de 12, tem de 5. Não tem todos os valores. O que eu tenho que atender? Como eu tenho que atender de forma discreta essa corrente que desce aqui pelo regulador Zener, eu também tenho que atender aqui isso. Só que eu não vou fazer esse cálculo. No manual do regulador ele diz, olha, se tu quer uma fonte, sei lá, de Vx, uma tensão DC de Vx na saída, a tensão de entrada tem uma faixa. A gente não viu que para regular, se é uma usina de 8 volts, a tensão aqui tem que variar entre quanto? Entre 12 e 20, por exemplo. Se varia entre 12 e 20, a tensão Zener é menor do que o mínimo. Se é 12 e 20, eu vou botar uma tensão Zener menor do que 12, 10 volts, por exemplo. Então, quando a gente pega o manual desse cara, eu quero uma tensão de saída de 8 volts, beleza. A tensão de entrada, aí no manual ele vai dizer, se tu quer 8 volts, a tensão de entrada tem que variar entre 12 e 20. Você tem que entender isso. Aí na hora de projetar para usar isso aí, você tem que escolher um capacitor que faça com que essa filtragem varie dessa forma. Ok? E a corrente de saída?
Bem, a corrente de saída a gente faz o cálculo o quê? Quando a gente fez o cálculo discreto, a gente faz o cálculo. Lei de Kirchner, ó, essa corrente aqui, tirando dessa, sobra essa, né? Ó, esse é o cálculo. Ele vem especificando, vou querer um regulador que precise. Esses reguladores ACI, pessoal, tem 3 tipos. Tem um regulador ACI que a corrente de saída máxima é 100 mA, é um modelo. Tem um regulador que a corrente de saída máxima é 500 mA, é outro modelo. E tem um regulador que a corrente máxima de saída é 1 ampere. 3 modelos. Ok? Próxima aula eu preparo um slide mostrando esse desenho desses aí. Ok? Então, tá aqui. Beleza. Aí ele está dizendo o seguinte. Mantendo-se fixa a tensão alternada na alimentação elétrica, está fixo, não está variando. E também o transformador. E observando a potência dissipada nos diodos, que são de silício, é correto afirmar. Vamos lá. O que é que ele diz? Então, afirmação correta. Aumentando-se a tensão regulada na saída da fonte de alimentação, aumenta a potência sobre o diodo. Não. Se eu aumento a tensão aqui, se aumentar essa tensão, eu vou mudar outro regulador, não é isso? Aí ele está dizendo, se aumentar a tensão na saída da fonte de alimentação, aumenta a potência pelo diodo. A corrente que vem aqui pelo diodo depende da tensão do secundário, que é constante, ok? E depende do capacitor. E depende dessa corrente que sai. Eu estou mexendo do lado de cá, então não vai ter modificação. Se eu estou mexendo do lado de cá, eu vou ter que ter uma fonte, um regulador que forneça mais corrente. Se eu quero mais tensão, né? B. Diminuindo-se a tensão regulada na fonte, aumenta-se a potência. Também não. Aumentando-se o valor da resistência do resistor de carga, aumenta-se a potência dissipada pelos diodos. Diminuindo-se o valor da resistência de carga, aumenta-se a potência. O uso do capacitor eletrolítico faz aumentar a potência dissipada pelos diodos. Opa! Como assim, professor? Se eu usar capacitor eletrolítico, aí a capacitância é maior. Se a capacitância é maior, capacitor eletrolítico são capacitores que vão acima de 1 microfarad. Então, se eu mexo no capacitor, eu vou mexer na filtragem. Se eu vou mexer na filtragem, eu vou mexer na corrente, né? Porque a valor médio vai mudar. Se eu vou mexer na corrente, essa corrente que vem para o capacitor vem do diodo, eu vou mexer na corrente do diodo. Se eu vou mexer na corrente do diodo, eu mexo na potência. Ok? Aqui tem um erro de coisa, né? Para baixo, aqui, tá? Ó. É o de baixo. Vou corrigir. Foi na hora da animação. Cadê? Então, correta a letra A. Certo? O uso do capacitor faz aumentar a potência dissipada pelos diodos. Dúvidas? Primeira questão. Esboce V0 para o circuito da figura a seguir e determine o valor DC de V0. Considere que a resistência R é igual a 2,2 kΩ. Está aqui o circuito. São duas questões em uma, né? Ó. A primeira é essa. Os resistores são iguais. E eu quero o gráfico de V0, está aqui. Vocês vão analisar semiciclo positivo, quem é que conduz, chegar a um circuito resultante e faz Kirchhoff. Depois semiciclo negativo por baixo, chega a um circuito resultante, faz Kirchhoff. Do circuito resultante do Kirchhoff, você tem V0 que vai dar uma retificação. E aí vocês vão achar o valor DC. Mesma coisa aqui, ó. Semiciclo positivo. São 3 resistores também iguais. Cuidado, para determinar o desenho, ó. Esse desenho de saída aqui eu botei o mais em cima, ó. Eu botei dessa forma. Aqui não é uma fonte não, tá? E esse aqui o mais está à direita. Então, na verdade, vai estar fixo aqui o meu medidor, o meu osciloscópio. Vocês podem até botar no multisim isso aí. Então, sempre vai estar aqui.
Então, isso é importante observar para ver como é que é o desenho do V0 e saber se é meia onda, onda completa, como é a retificação. Sabendo a retificação, usa as equações e acha o valor DC. Ok? Não tem filtro, então é aquela equação inicial. Segunda questão. Segunda questão. Utilizando um transformador com as seguintes especificações, então um transformador 127 na entrada, primário, e no secundário 12 mais 12, então tem um terminal central. Importante saber disso. Determina a tensão DC de saída obtida em uma carga, a carga resistência de 100 ohms, e através da utilização de, considera os diodos são ideais. Então, quero que vocês façam isso aí de várias formas. Primeiro, considerando meia onda, usando a metade do secundário. O secundário, ó, só fazendo o desenho aqui para vocês. Ó, meu transformador é esse. Aqui, o meu transformador. Esse lado aqui é 127. E esse lado aqui tem 12 e 12. Lembrando que AC, né? Então ele quer um retificador de meia onda usando a metade. Então vocês vão usar, por exemplo, a metade de cima. Faz o desenho e acha o valor DC. B. Retificador de meia onda usando todo o secundário. Aí agora vocês vão ignorar esse terminal do meio e vão usar todo o secundário. C. Retificador de onda completa usando a center tape. Aí vocês vão usar agora o center tape. Usa todo o secundário com o terminal do meio como referência. D. Retificador de onda completa usando a ponte. Bem, como ele não especificou, tá? Professor, eu vou usar a ponte o quê? Todo o secundário. Ok? Como ele não especificou, usa todo o secundário. Terceira. O que aconteceria na saída de uma fonte retificadora? Isso aí é teoria, né? O que aconteceria na saída de uma fonte retificadora de onda completa se um dos diodos abrisse? Isso a gente viu hoje. Se o diodo abrir, o que acontece? 4. O que acontece com a ondulação quando transformamos uma retificação de meia onda para em onda completa? O sistema é meia onda e eu mudei para onda completa. Usei o mesmo transformador, mas mudei a saída. O que acontece? Por quê? O que acontece com a ondulação quando transformamos uma retificação de meia onda? Ah, aqui repetiu, tá? Essa quinta é igual a 4. Então, desconsidere. 6. Considerando a tensão da rede de 110 e diodos de silício, aí eu já mudei, os diodos agora são de silício. Projeta um retificador de onda completa em ponte, configuração em ponte, e com filtro capacitivo. Então, quero tudo. Capacitor e tal. Para alimentar uma carga de 500 ohms e na carga eu tenho 15 DC. Então, já estou dizendo a saída. O estável é 15. Mas como tem capacitor, esse 15 vai ter um valor acima de 15 e um valor abaixo. E ele está dizendo aqui, ó, considera uma variação de tensão DC de mais ou menos 5%. Então aqui eu vou ter 15, 5% acima, 5% abaixo, para ter oscilação. Tendo oscilação, eu faço o restante. Quer saber a tensão de pico na saída? Simples. O valor do capacitor, aí o valor do capacitor, eu vou usar essa oscilação, vou usar o RIPO, vou usar aquela outra equação. Aqui, pessoal, aquela outra equação, eu não vou usar V de pico sobre π aqui não, viu? Porque aqui eu tenho um capacitor. A tensão de pico no secundário, aí eu vou voltando, que agora é diodo de silício, ó, e é ponte, então tem um queda de 2 diodos. A relação de Spears. Relação de Spears, eu tenho a entrada eficaz, eu vou ter que descobrir o secundário eficaz e fazer a conta. Projete uma fonte de tensão DC positiva para alimentar uma carga de 300 ohms com 50 mA contínuo. A sexta questão foi dada a carga e foi dado na saída DC a tensão. Aqui eu estou dando a corrente. É só usar a lei de Ohm para achar a tensão.
O retificador deverá ser um de onda completa em ponto, ou seja, o mesmo desenho do anterior, que será conectado a um transformador com o primário ligado, mesmo, ó. Ah, mas vai ser o mesmo transformador? Depende das contas. Para o circuito projetado em questão, responda: A. Desenhar o circuito. Determinar o valor de pico do sinal de saída sobre a carga. Eu quero o valor de pico, não DC. Esboça as formas de onda em cada ponto do circuito, no primário, no secundário e na carga. Eu quero o desenho, indicando o seu valor de pico e a sua frequência. Oitava. Considerando a tensão da rede de 110 e diodo de silício, projete um retificador de onda completa usando de novo a ponte e filtro capacitivo para alimentar. Aqui eu já dou a tensão e o DC. Eu fui repetitivo, pessoal, para que fique bem fixo, tá? Considera uma oscilação também de 5%. E as mesmas perguntas, tá? O valor do capacitor, a tensão de pico, a tensão do pico no secundário e a relação do espelho. Só mudei o valor dos dados, tá? A nona, o gráfico da figura a seguir, aí eu já estou dando um gráfico, foi obtido de uma retificação sobre uma carga de um carro. Responda. Está aqui o gráfico. Esse gráfico em azul, em preto, seria uma referência, tá? Não existe. É uma referência, para ter uma referência na entrada. É como se eu fosse medido na entrada, tá? Quer dizer, esse gráfico existe, só que é medido no secundário. E o vermelho é na saída. Tá? Aqui é na carga de 1 km. Aí ele quer saber, e aqui tem os valores, né? Ó, aí ele quer saber que tipo de retificador foi esse? Meia onda ou onda completa? Com filtro ou sem filtro? Por quê? Explique. Se fosse alterado o tipo de retificação, se era meia onda, se alterar para onda completa, ou se era onda completa, se alterar para meia onda, o que é que muda? O que mudaria no gráfico? Explique. C. Qual o valor da tensão de Ripple pica-pico? D. Qual o valor da tensão DC? E. Qual o valor do capacitor? F. Desenhe um gráfico de saída desse circuito se a carga fosse retirada. Se por acaso o circuito está funcionando e eu tirar a carga, o que vai acontecer?